Você quer saber como sair do zero no marketing digital e criar um negócio sólido e lucrativo? Esse episódio é para você. Hoje a gente vai conversar sobre estratégias comprovadas para acelerar seus resultados no digital, especialmente para quem está começando. O nosso convidado é um grande especialista em lançamentos de infoprodutos, com mais de 150 lançamentos. Ele possui um currículo de sucesso que inclui a criação do Evoluiu, um produto que ajuda as pessoas a criarem negócios digitais. Bora aprender com as experiências dele? Isso é uma coisa que eu prego muito. Eu sempre prezo em produtos que geram uma transformação forte e real no final. Eu não vendo produtos em que a promessa é mais forte que o produto. E aí é um grande erro do mercado digital, porque aí entra num desespero. Se tu tem um produto muito bom, que o pessoal que compra o teu produto tem resultado, as pessoas, se ele vai vender, se ele vai ganhar dinheiro com isso, enfim, também tem resultado, consequentemente tu vai ter resultado. É uma bola de neve. Tudo se retroalimenta. Então, quando todas as pontas ganham, é que o negócio é saudável. Eu sou o Will Arnold, de Hotmartcast, começa agora. Muito bem-vindo, Will. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. É um grande momento acompanhar todo esse crescimento do Hotmartcast, de ver vários episódios em casa. E agora chegou a minha vez de estar aqui compartilhando um pouco. Já estava, então, dando uma bisbilhotada nos outros episódios. Sempre. Fazendo o dever de casa, Exatamente. Né? Como qualquer pessoa tem que fazer em qualquer negócio, né? Tem que analisar a concorrência, tem que analisar o mercado, tem que analisar o que os outros estão fazendo para criar benchmark. Faz parte. Boa, bom demais. Ó, já quero tirar um negócio aqui de cara do caminho, porque quem acompanha a gente com frequência, e você já deve ter visto então, né, porque você estava ali fazendo seu trabalho investigativo, as pessoas sabem que a gente vai fazer uma ação de engajamento. A gente quer que elas comentem, que elas digam o que elas mais estão gostando aqui do episódio. Então, vamos já falar, né? Quem deixar o melhor comentário, o que a gente vai dar para essa pessoa, Will? Eu vou entregar um produto que eu não vendo mais hoje, que é uma consultoria de 2 encontros, onde eu vou ajudar a entender o momento atual do negócio dela, seja que ela quer começar, se ela já está avançada, se ela, enfim, não importa o momento do negócio dela. Eu quero entender o momento do negócio, criar um plano de ação, ela vai executar esse plano de ação e depois a gente faz mais uma reunião de acompanhamento 100% personalizada para o negócio dela. E isso para o melhor comentário. Nossa, muito bom. Então, ó, deixa aí comentário, a gente vai analisar a nossa equipe junto com o Will, pra gente achar o melhor comentário. Você vai ganhar, então, 2 consultorias. Quando você vendia esse produto, quanto que custava? 25 mil. Olha As aí. minhas consultorias, elas sempre começaram em 25 mil. Olha aí, então, o melhor comentário vai ganhar 2 consultorias que valeriam 25 mil reais. Isso aí. É um super presente, né, Will? Com certeza. E assim, isso é uma coisa que é muito legal. Eu sempre gostei, e uma das coisas que mais me alavancou no digital foi investir no acompanhamento direto ou ir no caminho que é mais próximo à fonte. Porque quanto mais longe tu tá da fonte, mais inacessível esse conteúdo fica ou mais complexo. Então isso é uma coisa que, assim, pode alavancar muitos resultados de qualquer um. E você acha que o conteúdo também fica mais personalizado para cada realidade? Já entrando aqui um pouquinho no conteúdo do nosso podcast, né? Você acha que existe práticas que todo mundo pode tomar? Você prefere ir nas particularidades de cada negócio? Como é que você lida com isso? Eu sempre preferi o índice particular. Por quê? Porque cada negócio tem sua nuance, que nem tu mesmo falou. Pô, às vezes eu sou um cara muito conservador. Então a pessoa que é conservadora, ela tem um estilo de negócio muito diferente. Um cara que é muito mais arrojado, ele é mais propenso ao risco, ele vai fazer as coisas mais rápido, tudo mais em cima da hora, vai mudar as coisas de uma forma diferente. E isso num treinamento normal, num curso e tal, é difícil a pessoa pegar esse tato. É uma coisa muito particular. É quase como se fosse o tempero, é muito difícil, cada um tem o seu. Então tu precisa entender o tempero dessa pessoa para aí sim conseguir direcionar. Então eu sempre consumi coisas assim. Tanto que uma das coisas que mais me trouxe resultado na vida foi investir em conhecimento de pessoas. O que é o negócio? Eu comprar um conhecimento que a pessoa tem, genérico, é uma coisa. Mas eu comprar um acompanhamento, eu comprar um grupo de networking, de mastermind, isso sim mudou meu jogo. Porque é muito diferente eu comprar um treinamento seu, do que eu estar perto de você e te perguntar aquilo diretamente. A resposta, ela vem muito diferente e muito mais assertiva. Legal. Isso é uma coisa que você fez desde o início. Como é que foi no seu começo? Coisas que você fazia, que hoje você olha pra trás e fala, pô, aqui eu acertei e aqui eu vacilei. Legal. Cara, a primeira coisa que eu acertei foi investir em conhecer pessoas. Legal. Porque cara, foi isso que mudou todo o meu jogo. Foi ali que eu conheci meus primeiros especialistas, foi ali que eu tive as maiores oportunidades na minha carreira, foi ali que eu conheci as pessoas que hoje trabalham para mim, foi as pessoas onde eu conheci, enfim, grupos de networking, masterminds, para mim é o maior ouro que as pessoas não valorizam dentro do mercado. Então isso é muito complicado, tu analisar, tu achar que só com conhecimento de cursos ou com a tua própria bagagem, tu vai ter o resultado que tu quer. Sim, é muito possível, mas não é tão provável quanto tu tiver contato próximo com pessoas que estão um passo à frente. E o maior erro que eu cometi nesse mercado, de forma geral, é o que eu prego exatamente o contrário hoje.
Durante muito tempo eu pensei no curto prazo, ou seja, aquela visão que o mercado digital prega. Dinheiro fácil, dinheiro rápido, a qualquer lugar. Primeira coisa que a gente sabe que não é assim. Não existe. Nada vai cair do céu. Não existe nada sem trabalho, né? Exatamente. Então, o que eu comecei a perceber? Que quanto mais eu corria atrás do dinheiro rápido e fácil, mais ele corria de mim também. Era uma corrida de gato e rato. Né? Exatamente. E aí eu entendi o porquê. Isso não é porque eu estava desesperado atrás do dinheiro. É porque o meu negócio, primeira coisa, não era visto como negócio por mim. Eu não tratava ele como negócio. Você via como um dinheiro extra, um projeto. Hobby? É isso que é uma coisa muito complexa. Na minha visão, projetos são partes de empresas, mas nunca tu vai ver alguém chamando uma mega empresa como um projeto. Pô, a gente tá aqui na empresa Hotmart, não no projeto Hotmart. Eu acho que quando as coisas elas tomam uma proporção, tu tem que tratar elas do jeito que elas devem ser. E quando as pessoas tratam como projeto, o digital tem muito isso, do home office, do fundo de garagem, eu faço no meu quarto. É quase até romantizado, só que se a gente quer ir para um próximo passo, a gente tem que se estruturar como empresa, como negócio. E isso no começo eu não dava tanto valor. Até o momento que eu percebi que para eu crescer, eu precisava profissionalizar meu negócio. E aí entra o pensamento de longo prazo. Hoje eu não faço nada, eu não fecho negócio nenhum. Às vezes, por exemplo, muita gente faz campanha de Black Friday. Eu tenho um medo gigante dessas campanhas. Por quê? Não é um medo. Eu tenho um cuidado, uma cautela, um zelo por ela. Não adianta nada eu vender R$1 milhão em novembro, só que eu mato meu público de janeiro. Aí chega, às vezes, eu tô no meio do próximo ano, o cara não comprou, porque ele vai dizer assim, não, em novembro eu sei que vai ter promoção. Isso é uma coisa de posicionamento, isso é pensar a longo prazo. Se eu pensasse em curto prazo, eu ia juntar uma porrada de coisa e ia vender. Não tô falando que isso é certo ou errado, isso é para cada negócio. Tem negócios que isso é essencial, funciona muito bem. Mas para alguns produtos meus, eu não faço. Por quê? Eu penso no longo prazo. Perfeito. O que isso vai me trazer de positivo ou negativo? Eu não vou trocar 300 agora por 1 milhão lá na frente. Não, vou focar naquele lá na frente, que é muito mais sólido, vai me trazer muito mais segurança. E da mesma forma eu trato uma empresa. Pô, o caixa é rei. Eu sempre busco manter caixa. Eu tava conversando, inclusive, com meus gerentes na Hotmart, com outras pessoas no mercado, e todo mundo me fala, cara, são poucas as empresas como a de vocês que tem 1 ano de caixa pra ficar parado. Pô, então se eu não vender nada em 1 ano, eu consigo pagar as contas e pagar todo o meu time. Isso é uma coisa que pra mim mudou meu jogo, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E quando eu não pensava nisso, eu tava sempre naquele limbo mental de e como vai ser mês que vem? Como vai ser mês que vem? Como vai ser os próximos 3 meses? Eu vou ter dinheiro? Eu vou ter condição? Eu vou conseguir fazer aquela campanha que eu tô planejando? Então, pensar mais estrategicamente, visando o longo prazo e o negócio como um negócio, ele cria corpo, ele cria estrutura. O negócio, quando tu pensa nesse aspecto, tu cria uma coluna que ele realmente vai se basear naquilo ali, aquilo que sustenta ele. Legal. Senão, isso era o que me fazia travar no começo, tanto de trabalho, tanto mentalmente, como negócio. E hoje, quando eu estruturei isso, tenho uma governança, tenho gestores, tenho um time mais sênior, tenho pessoas pensando naquilo ali, é outra tranquilidade como negócio e para mim também pessoal. Que é isso que as pessoas não pensam muito no digital, no lado pessoal do negócio. Que a gente fica sempre preso dentro do digital de forma geral. Você tá sempre trabalhando ali, né? Não tem um momento de desligar. É aquela coisa muito engraçada, né? Você pode trabalhar em todo lugar, em qualquer lugar, na verdade, quando quiser. Só ninguém te fala que é em todo lugar e o tempo todo. Ninguém te fala essa parte. Você precisa reservar um momento pra você, até pra refletir onde você quer que o seu negócio chegue, né? Eu achei muito legal quando você falou de tratar como empresa e não como projeto. Exato. E eu imagino que muita gente que tá começando deve ficar com aquele questionamento de, mas eu não sei se isso aqui vai dar certo, será que eu já arrisco, já abro uma empresa, já chuto o balde com o meu outro emprego, enfim, e arrisco isso aqui? Qual que é a dica que você dá pra quem tá nesse dilema aí de vou com tudo, abro a minha empresa, testo primeiro, vou levando aqui como projeto? Como é que você sugere? Isso varia muito da realidade de cada um. Tem gente que às vezes tem um capital financeiro, beleza, vou parar de trabalhar na empresa que eu sou CLT hoje e eu tenho 6 meses para testar um novo projeto. Aí é um caso, só que às vezes a gente vai botar na realidade do brasileiro, o cara tem filhos, o cara tem um financiamento às vezes de um carro, de uma casa, ele não consegue se comprometer. E aí que é o ponto delicado que eu te trouxe, que tudo tem um momento para virar empresa. Se tu começar, às vezes, sem capital, sem conhecimento, vou arriscar tudo e abrir uma empresa de verdade, a chance de tu quebrar é muito maior que dar certo. Por quê? Porque tu não... Porque assim, tudo é uma escada. Cada degrau, tu aprende alguma coisa. Se tu, uma hora, pular o degrau, tu vai chegar lá em cima da escada e vai faltar aquele degrau. Então, tu precisa respeitar esse processo. Então, é lógico, começa com um projeto, por mais que eu falei que eu não acho legal, aí que é o grande lance. Se tu começar com um projeto e souber a hora de
transformar isso em empresa ou começar o projeto já visando que, pô, ali na frente eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter que montar uma estrutura. E você saber que aquele projeto é por um tempo limitado, você está se colocando num prazo de eu tenho até mês X para testar meu negócio, né? Todo projeto tem tempo. Tem início, meio e fim. Exatamente. Exato. Exatamente. Então tem que saber a hora que eu vou sair do projeto e virar um negócio. A mesma coisa com o especialista. Eles entram com a gente, hoje eu atuo num leque muito específico de especialistas, dentro do que eu acredito, todos com visão de longo prazo e não só no infoproduto. O infoproduto é a fonte para eu captar o cliente para depois vender outros produtos com esse mesmo cara. É sempre uma fonte, é uma parte do negócio só, é só um canal de aquisição de clientes. Mas é o nosso principal. Que é onde tem uma rentabilidade alta e, ao mesmo tempo, normalmente as empresas, elas pagam para trazer o cliente e tu não recebe esse dinheiro de volta de imediato. É uma coisa de longo prazo. No digital, não. A gente paga e já recebe. E as pessoas, acho que não percebem o quão é legal isso, o quão é potente. Então, quando eu trabalho nesse leque de especialistas menor, eu consigo focar em, cara, vamos construir um negócio. Beleza, alinhamos a entrada de clientes do infoproduto, tem uma base de clientes. Agora, nós vamos fazer o quê? O que nosso cliente precisa além daqui? Todo mundo pensa, qual que é o próximo curso? Eu não penso nisso. Penso, cara, beleza, o cara comprou meu curso. Vamos dar um exemplo aqui. A empresa dele agora está faturando 10 vezes mais. O que ele vai precisar? E ele precisa de um contador. Por quê? Qual que é o próximo passo? Ele está faturando muito, ele precisa deixar isso tudo legal. Só que ele vai no mercado e vai contratar qualquer contador. Que às vezes não é especializado em marketing digital. Exatamente. E aí que entra o meu papel. Pô, se eu tô atendendo o cara e ele precisa de um contador, por que eu não contrato um contador ou trago um contador como sócio, abro um novo negócio com esse cara e venda para o meu cliente? Pronto, eu tenho uma empresa que já tem uma receita recorrente mensal, não é dependente diretamente do infoproduto, porque ele também pode prospectar outros clientes do nicho, por isso que é muito legal, muita gente quer atuar em vários nichos. Não, eu foco nesse nicho com esse produto, porque eu atuo em mais de um nicho, que aí é uma estratégia de negócio minha que eu vou falar mais pra frente. Mas quando eu começo a pegar os leques desse cara, chega a um ponto que ele é 100% refém meu. Porque ele vai olhar o gestor de tráfego dele, é minha empresa, quem toca o tráfego dele. Quem que ensina ele a fazer o que ele faz é minha empresa. Quem treina os vendedores dele é minha empresa. Quem faz a contabilidade dele é minha empresa. Ele olha assim, pô, o que esse cara vendeu, eu vou comprar. E ele não percebe isso. Então ele começa a fazer parte do meu ecossistema. E esse cara começa a me indicar para mais gente. Porque tudo parece que é feito para ele. Pô, eu tenho uma academia. Eu vou contratar o gestor de tráfego do Will. Pô, mas o gestor de tráfego do Will, ele é especializado em academias. A chance de eu entregar resultado para esse cara é muito maior que se eu fosse generalista. Então, assim, eu consigo ter muito mais crescimento de longo prazo sem ficar refém do infoproduto, mas usando o infoproduto para construir tudo isso. Perfeito. E claro que também para eles continuarem contratando outras pessoas que estão ali na sua empresa e recomendarem para outros, eles precisam ter bons resultados. Exatamente. E você acha que o bom resultado vem a partir de uma boa execução? Qual que é o segredo para ter bons resultados? Eu acho que se fosse uma resposta simples, exatamente. Né? Nossa, agora tu... Mas qual que é o grande lance na minha visão? Eu acho que para tudo é conhecer para quem tu tá vendendo e o produto que tu tá vendendo. Esse é o grande segredo. Por exemplo, eu não vou vender um produto que resolve dor nas costas para quem tem dor no joelho. Eu acho que esse é o grande lance. Conhecer a persona, conhecer dores é o básico. Exatamente. Né? Por isso que é uma coisa que eu bato muito hoje. Gente, pesquisa. Pesquisa pra tudo. Não tenha medo de perguntar. Eu pergunto pro cara quando ele me segue e entra numa automação, quando eu capto ele pra um lançamento, quando eu boto no funil perpétuo, quando ele termina o lançamento, eu faço um feedback. O que você achou das aulas gratuitas? Cara, pra que isso? Quer ter benchmark? O cara comprou, eu vou bater esses dados. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito. Dados, informação, segurança. Porque a informação, no final das contas, é o que me traz o caminho pro próximo passo. Ah, não, eu acho que agora eu tenho que investir mais, eu tenho que chamar fulano. Cara, que número mostra isso? Dados, a gente está na era da informação. Exato. Dados é o mais valioso. Tanto que as maiores empresas do mundo, elas são baseadas em dados. Por exemplo, a Tesla. Qual que é o grande lance? Por que a Tesla é a Tesla? Porque o carro deles concentra uma quantidade infinita de dados e esses dados te mostram que o carro vai dirigir 100% certeiro. É dados. Então, tu entender esses números, analisar a métrica corretamente, é o que faz ter essa virada de chave. E quando as pessoas começam, elas negligenciam muito isso. Porque negócio, pô, tô começando agora, tô botando 5 mil pra virar 20. E é tanta coisa ao mesmo tempo pra fazer, é criar conteúdo, é atrair novos compradores, e aí ao mesmo tempo você tem que analisar. Então, é muita coisa realmente, Exato. Né, pra quem tá começando. Eu tenho negócios hoje que eu tô há quase 4 anos com eles. E o meu maior arrependimento hoje era não ter prestado atenção nos dados muito antes. Porque hoje, pra eu buscar o histórico lá, não é só abrir uma planilha e pegar. Eu preciso fazer todo um trabalho de puxar 1001 informações para conseguir consolidar esses dados e comparar com o atual. Entender
quanto eu cresci, o quanto o mercado cresceu, o quanto o mercado piorou, o quanto o mercado melhorou, qual que é o comportamento de compra. Perfeito. Cara, meu cliente, o que a galera olha quando vai falar de persona? Ah, não, meu cliente é o fulano de tal, não sei o quê. Dados muito demográficos, né? Muito demográficos. Elas não percebem no comportamento de compra. Cara, por que essa pessoa compra uma roupa? Não, porque ela compra uma roupa sempre que ela tem um evento pra ir. Mas que tipo de eventos que ela vai? Não, ela vai em festas na sexta-noite. Isso é comportamento de público. E aí tu começa a entender coisas que na tua comunicação e no teu planejamento de negócio começam a tudo fazer sentido e tu ser mais assertivo e errar menos. Por quê? Porque eu conheço minha persona a fundo. E aí não é aquele conhecimento de, não sei onde ela mora. Não, é realmente comportamento. É o lado humano dela e não o lado métrico dela. E tu junta isso com dados. Tudo é uma coisa que se conecta. Até porque a gente fala muito disso da persona, né? De não ficar só no demográfico. Até porque é isso que vai te ajudar, por exemplo, a criar boas copies. Exato. Se você não sabe quais são os valores que aquela pessoa tem, quais são as dores que ela tem no dia a dia, como é que você vai criar uma copy que ela vai ler e vai pensar, putz, isso aqui é pra mim? Exato. Então, exato, você ir direto na dor, né? Exato, porque se eu falar, pô, tu é do Rio Grande do Sul, eu também sou. Pô, não, o sotaque não parece, mas o meu é também, tá? Mas qual que é o grande negócio? Se tu falar sobre as pessoas do Rio Grande do Sul, pô, tu é uma pessoa que mora fora do estado, eu morei muito tempo fora, voltei pro estado. Cara, olha como é aberto isso. Eu não tô falando com gente aqui do Rio Grande do Sul, eu tô falando de comportamentos dessas pessoas. A gente não tá tomando chimarrão, a gente poderia estar. Poderia e isso mesmo. seria um comportamento do nosso público. Aí a assertividade, quando eu entendo a profundidade de comportamento. Ah, esse cara, ele viaja... Quando é que esse cara viaja? Pô, a gente viaja sempre no carnaval. No Rio Grande do Sul não tem essa tradição. Nos outros estados tem. Então a gente começa a trabalhar esse índice de comportamento das pessoas. Que ninguém liga de forma geral. Pois é. Falando disso, mais cedo você comentou, né, que você trabalha sempre com especialistas. A gente falou que você já participou mais de 150 lançamentos. Como é que você trabalha essa questão de comportamento com os seus especialistas? Legal. Porque eles têm a área de foco deles, mas... Entre você ser o especialista de uma área e você saber comunicar que você é o especialista naquela área e vender uma coisa, é um gap aí gigantesco que precisa ser trabalhado, né? Cara, eu acho que o grande lance é a primeira coisa que tu falou antes, deu um toque ali, que é princípios e valores. Acho que a primeira coisa, para toda boa relação, não só de especialista, como societária, como um relacionamento, como uma amizade, tudo tem que estar alinhado dentro dos princípios e valores. Isso é uma coisa que eu prego muito. Eu sempre prezo em produtos que geram uma transformação forte e real no final. Eu não vendo produtos em que a promessa é mais forte que o produto. E aí é um grande erro do mercado digital, porque aí entra num desespero. Outra coisa que meus especialistas também não podem fazer é querer pular de galho em galho. Ah, não, mas fulaninho falou da estratégia tal. Eu sou o inimigo da estratégia. Por quê? Não é porque o fulano falou que é a melhor estratégia que vai funcionar pra gente. Você não deu, às vezes, nem tempo de ver o resultado, né? Exatamente. E eu acho que esse é o grande problema do digital. São muitas oportunidades o tempo todo aparecendo. E as pessoas elas querem abraçar todas. E aí tu cai num limbo ou ético ou de trabalho. Porque, cara, peraí, eu tô querendo abraçar 20 coisas diferentes ou eu tô fazendo coisas que no fundo eu não concordo como pessoa. E isso é meu pilar básico. Cara, eu tenho premissas que na minha vida, que se tu fizer, eu não vou fazer negócio com você. E as pessoas precisam ter isso, porque é ali que começa uma boa relação. E 99% dos problemas societários não é problema financeiro, não é problema do negócio, é problema de princípios e valores. Um sócio quer seguir por um caminho que o outro não acredita. Por isso todo mundo fala que é um casamento, né? É um casamento. É um casamento de fato. Porque tu começa aquele relacionamento ali, pô, na amizade, que é, cara, tu tá fazendo as primeiras campanhas, tá negociando. É um processo. Aí tu vai começar um namoro, que aí, cara, a gente vai fazer as primeiras campanhas junto. Aí depois chega o casamento, que a gente vai abrir um CNPJ junto, montar um negócio em volta disso. Só que se deu errado no começo, cara, não vai ajustar depois. Não vai ajustar depois. Então o alinhamento de expectativa é muito importante pra tudo. Tanto para um colaborador novo que entra no time, tanto para um especialista nosso e até para o nosso cliente. Isso é uma coisa muito legal, é tu plantar o que tu acredita pro teu aluno. Por quê? Nada mais legal pra tu criar uma comunidade de fato com pessoas que têm os mesmos princípios e valores teus. Então isso é muito legal. Às vezes tem princípios e valores, seja de religião, seja de... Tem gente que gosta de doar, tem gente que gosta de fazer trabalho voluntário, enfim. A gente sempre bota esses princípios e valores. A gente tem um produto agora que nosso objetivo é reservar a agenda do especialista por um tempo para ele poder fazer trabalho voluntário. Legal. A gente utilizar a nossa técnica para trabalho voluntário. Isso é um princípio nosso. Por que não fazer? Se ele já faz isso cobrando, só que a gente vai ganhar com o digital, por que não pode doar o tempo dele para isso? Isso é um princípio. Perfeito. Foi só um exemplo de um princípio e um valor. Ah, não, o cara, por exemplo, ele gosta de rodar aqueles jogos virtuais que é a moda hoje. Cara, é uma coisa que eu não acredito. Por quê? Porque pra mim é muito dolorido como pessoa eu saber que cada centavo que entrou no meu bolso tá fazendo falta no bolso de outra pessoa. E esse cara, ele precisa estar alinhado comigo. Eu não vou vender algo em que eu não posso entregar.
Esse é o princípio básico, meu. Então, a partir de que tu tem isso, todo o resto é uma consequência. Porque o dinheiro, ele é uma consequência. Ele nunca é o objetivo final. Ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Se tu tem um produto muito bom, que o pessoal que compra o teu produto tem resultado, as pessoas, se ele vai vender, se ele vai ganhar dinheiro com isso, enfim, também tem resultado, consequentemente tu vai ter resultado. É uma bola de neve. Tudo se retroalimenta. Então, quando todas as pontas ganham, é ali que o negócio é saudável. Aí tu vende mais produtos, tu vende mais serviço, tu tem mais respeito no mercado, tu tem maior reputação. Tudo isso é uma consequência de trabalho. Uma mão lava a outra, né? Exato. É isso, perfeito. Exato. Não, acho que você trouxe falas aqui muito bem colocadas. E eu quero dar uma explorada ainda mais com seus especialistas também. Então, Legal. tem primeira parte de garantir que você está trabalhando com pessoas que compartilhem dos mesmos valores, tentar até incutir esses valores nos seus compradores também. E quando a gente fala de criação de conteúdo, quais são os comportamentos que você tenta colocar no seu especialista, que às vezes não está ali tão confortável com câmera, que não é ali o maior expert em transmitir o conteúdo, em criar conteúdo para redes sociais? Legal. Hoje eu tenho uma pessoa dentro do meu time focada em criar conteúdo. Por quê? Porque esse cara ele não é um social media. E ele não é um copywriter, ele faz o trabalho dos dois. Qual que é o grande lance? Ele é uma pessoa que veio do meu time e eu preparei ela pra fazer isso. Porque qual que é o grande negócio? Ela tem hoje um negócio que me atende. E é ali que é o erro das pessoas. Porque tu quer que o especialista, ele seja especialista frente de câmera, o cara extrovertido, que vai falar, que vai fazer live. Só que não é esse o caminho, porque às vezes tu vai pegar um cara que, tecnicamente, ou na área dele, ele é excepcional, só que na frente da câmera não é a habilidade dele. Tu vai dizer, pô, esse cara não é um bom especialista. Mas, meu amigo, ele só não dominou a técnica do lado influenciador. Exato. Se tu treina esse cara, ou tu produz pra ele isso, esse cara explode. Porque o nosso mais novo case que a gente fez aqui na empresa foi basicamente isso. Era um cara que vinha, ele mesmo produzia o próprio conteúdo, mas aquela coisa que pra ele, primeiro, ele tinha que editar o próprio vídeo. Isso era muito dolorido pra ele. Cara, só o gravar já é dolorido pra quem não é muito familiarizado. Ter que Exatamente. editar, roteirizar, tudo isso vira uma coisa maçante, que aí quando você olha pro negócio e pensa, putz, aquilo ali é muito chato, não é pra mim, sabe? E aí ele desiste por algo que é 100% delegável, que eu posso assumir. Perfeito. Então, cara, eu vou entender, fazer obviamente uma pesquisa com esse cara, a gente vai bater papo, ele vai me entregar todos os materiais que ele tem, pra eu entender que gíria que ele usa, qual que é o sotaque dele, quais são aquelas palavras de vícios e linguagem que a pessoa tem, que todo mundo tem. Então a gente começa a escrever por ele. Ah, mas o momento que o especialista não produz conteúdo, cara, é a forma que trabalha. Os nossos especialistas hoje, a gente faz lançamento de 7 dígitos e a maior parte do conteúdo deles é produzido pelo meu time. Eles só precisam normalmente ou gravar o conteúdo ou, por exemplo, a gente tem um especialista que palestra muito. O conteúdo inteiro dele vem baseado em palestras. Por quê? Primeiro temos o corte da palestra, aí depois a gente pega uma fala dele e transforma num carrossel, às vezes a gente usa uma frase de impacto para criar essas frases na audiência. Enfim, a gente vai tudo trabalhando e reaproveitando também o conteúdo, né? Exato. Se tu olhar os maiores players hoje do Brasil, a maior parte tem muito conteúdo que é reaproveitado. Tá certo ou tá errado? Cara, funciona. Exato. E esse é pra mim. Eu acho que o mercado tá muito numa... Não sei se pode falar palavrão. Pode, manda ver. Aquele negócio, o mercado tá muito caga-regra. Ah, isso nem é palavrão. Caga-regra. Que eu acho que não, tem que ser assim, assado. Cara, acho que não tem uma regra. Eu acho que cada um tem o seu negócio e cada negócio funciona de um jeito diferente. Às vezes o que pra mim, por exemplo, meus especialistas, eles gravam muito pouco criativo. Por quê? Como que eu faço? Eu pego takes dele na profissão dele. Por exemplo, vamos dizer que a gente é pintor. Vamos ficar pintando um quadro. Eu vou fazer vários takes teus, tipo, dezenas. Vou pegar esses materiais que normalmente tu já tem. Eu vou pedir pra tu gravar em áudio a copy pra mim. Porque, cara, todo mundo que faz lançamento sabe que o maior ódio do mundo é gravar criativo. Ninguém suporta aquilo, velho. É muito chato. E tem que gravar muitos. Exato, e faz parte. Só que qual que é o lance? Às vezes eu vou trabalhar criativos elaborados, eu vou criar um roteiro, uma narrativa, trazer um videomaker, montar uma estrutura pra fazer o criativo. Mas às vezes eu preciso de volume. Como que eu vou fazer volume? Às vezes meu expert ele tá ocupado. Ele grava tudo em áudio pra mim. Eu pego esse criativo e transformo, às vezes, um criativo em 22 versões. Então, em vez de começar um lançamento com 10 materiais, eu começo com 300. Ah, mas tem jeito mais efetivo, cara. Desculpe se você é caga-regra, mas funciona. Entendeu? Aí o meu expert fica mais feliz, porque ele não gasta tempo onde ele é péssimo pra energia dele, que drena ele. Pô, eu prefiro que ele grave 4 horas de criativo ou 4 horas de um conteúdo novo lá. Pô, grava um conteúdo novo. Eu vou gravar criativo ou uma VSL? Vai gravar VSL. Eu entendo o meu lugar ao sol e qual que é a parte mais importante dele. Porque a gente tem que entender que o especialista que é bom, pelo menos minha visão, esse cara técnico, tá? Óbvio, a gente tem especialistas que vivem pro digital.
normal. Mas tem muitos especialistas bons, que na minha visão é ali que tá as oportunidades de ouro, eles não são nativos do digital. Eles têm o negócio deles, eles ganham muito bem pra isso e por isso que eles são bons no que eles fazem. Pega, por exemplo, cirurgiões plásticos no Brasil, tem hoje caras gigantes. Esse cara, ele ganha muito dinheiro, ele é muito bom no que faz. Só que no digital ele não entende. Cara, eu vou trazer esse cara pro digital, eu vou ter que entender que ele tem uma agenda concorrida. Só que às vezes esse cara é o cara que lá na frente, tu vai ter um número mágico, que não é toda pessoa tem um número mágico. Cara, se a partir do momento que eu ganhar tanto, eu posso largar tantas horas na minha agenda pro digital. A partir do momento que eu ganhar tanto, eu vou ganhar tantos dias na minha agenda. E acontece com a gente. Tinha um especialista que tinha, final do ano, 2 manhãs por semana, agora ele tem 3 dias por semana livre. É, porque ele vai vendo o resultado e vai vendo que vale a pena colocar esforço naquilo. Exatamente. Né? Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso priorizar o tempo dele. Onde que ele vai gastar tempo que vai trazer o 80-20? Às vezes é postar story, mas às vezes, por exemplo, feed não vale a pena pro nicho dele. O feed dele tá rodando liso, tá legal, e ele não gosta de fazer aquilo. Cara, vamos botar esse tempo dele pra ele fazer o que ele gosta? Pô, o cara fica muito mais feliz. De tabela ele vai te entregar mais. E ele vai estar muito mais comprado com o teu negócio. E é importante que ele esteja. Pô, hoje meus especialistas não precisam dedicar tempo pra atender o meu aluno. E eu gosto que eles façam lives, que eles troquem ideia em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, enfim. Pra ter esse contato com o aluno. Sabe por quê? Como que ele vai vender pro aluno se ele não tem contato com o cara? Você não conhece o aluno, né? Tu precisa conhecer no dia a dia. Exatamente, tem que entender onde que no teu conteúdo vira um problema pra ele. Onde que no teu conteúdo é o ponto que ele diz, cara, é isso aqui que eu queria. O que brilha o olho desse cara? E o meu especialista, esse é o trabalho dele, é ser o professor. Então ele tem outros negócios, mas o que ele precisa entender é do aluno dele, ele precisa entregar resultado pro aluno dele. Porque o resto é toda uma consequência desse trabalho. Perfeito. Mas eu imagino que tenha muita gente acompanhando aqui o nosso episódio que deve ter um conteúdo, assim, incrível, é especialista em algum assunto, mas ainda ou não tá no momento de procurar um estrategista, ou não tem condições mesmo de fazer esse tipo de parceria agora. O que você daria de uma dica ali, de talvez tentar encurtar um caminho, ou coisas que, para essas pessoas fazerem por conta própria, sem uma super equipe igual você tem por trás, como é que você orientaria essas pessoas a fazerem sozinhas? Legal, eu acho que a primeira coisa é respeitar o processo. Perfeito. Eu gosto muito, por exemplo, se a pessoa é especialista, tem 2 caminhos. Ou ela vai ter que dedicar muito tempo para isso, que muitas vezes, se tu analisar, sendo muito sincero, financeiramente tem algumas pessoas que não vale a pena entrar no digital. Pô, meu negócio rende tanto, eu vou ter que largar tantas horas por semana, reinveste o teu negócio. Só que aí é o momento de tu trazer um coprodutor. Tu não tem esse tempo, mas esse cara tem. Então, aí tu traria um coprodutor. Mas se tu tá na coprodução e tá iniciando, a primeira coisa, que é o que eu fiz durante muitos anos e eu recomendo, faz tudo. Wilmar, não vou dar conta. Cara, faz o que é o 80-20. Qual que é o principal que tu consegue dar conta? Não vou conseguir fazer um disparo de API oficial, não sei o que. Cara, tu não dá conta? Não precisa fazer. Não se força, né? É isso, faz tudo que tá dentro do teu alcance. Por quê? Porque na hora que tu crescer e aí entrar na linha que a gente falou de sair do projeto para a empresa, essa bagagem aqui de tu ter que fazer tudo, muda o jogo. Porque é muito difícil eu chegar e cobrar do editor de vídeo, pô, fulano. Sem saber o que cobrar, né? Eu nunca passei por isso. Eu já editei vídeo, eu já fiz copy, eu já editei vídeo, já tirei foto, eu fiz de tudo. Por quê? Fiz tráfego muito tempo, fiz copy, recuperei boleto por telefone, já fiz todo esse rolê. Mas qual que é o grande segredo disso? É difícil eu cobrar uma pessoa que eu não sei o que ela faz. Pô, videomaker. Cara, preciso desse vídeo pra hoje. Se eu já fiz isso, eu sei que é humanamente impossível entregar esse vídeo hoje. Só que aí tem o outro lado da moeda também. Às vezes o editor pede, não, esse vídeo só consigo entregar a sexta. Você sabe já que fiz, eu sei que é 2 horas. É. Entendeu? Então, primeiro que tu consegue delegar isso melhor e cobrar tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Às vezes as pessoas elas vão forçar a barra pra te prejudicar e tu precisa saber como recuar isso e às vezes a pessoa, tu tá cobrando demais dela. Então, pra tu ter esse tato, é muito bom. Por exemplo, eu fiz tráfego durante muitos anos. Então, o meu gestor de tráfego, ele precisa estar me dando satisfação o tempo todo. E eu vou olhar as campanhas e vou dar pitaco. Porque faz parte do meu trabalho, só que eu sei como cobrar esse cara. Por exemplo, o custo por lead tá alto. Ou fulano, não faz isso. Pô, mas peraí. Eu analisei. O gestor de tráfego tá fazendo certinho. Nosso problema é o quê? Pô, o CTR não tá legal. A conversão de página não tá legal. Só que eu sei quem cobrar. Se eu não tivesse passado por isso, eu ia começar a cobrar gente, que é o que acontece no mercado. Muita gente fica pulando de galho em galho, por quê? Isso é uma coisa que mais me dói. E é um alerta vermelho pra mim sempre. Quando alguém me procura e diz, eu já tô na 4ª agência e nenhuma deu certo. Eu diz, cara, não. Porque aquele negócio é uma referência muito interessante. Numa escola, se tem a professora e tem toda a turma. Se 1 ou 2 alunos tiram nota vermelha, a culpa é do aluno. Mas se todos os alunos tiram nota vermelha, a culpa é do professor. E esse é o grande lance. Tu entender essa diferença de um lado pro outro faz com que tu consiga cobrar melhor, tu consiga preparar as pessoas e tudo fica muito mais fluido. E assim tu consegue construir um negócio pautado na experiência e na migração certa de projeto para negócio. Vamos
Vamos falar um pouquinho de futuro? O mercado mudou muito desde que você começou. A gente vê que é extremamente dinâmico. Pandemia no meio do caminho mudou muita coisa. A forma como as pessoas consomem, a forma como a gente cria conteúdo. O que você tá vendo de tendência para o futuro? Coisas que você quer apostar também com seus especialistas? Legal. Cara, a primeira coisa, acho que essa resposta, se vocês perguntarem para 50 pessoas, tu já sabe o que eu vou responder. Inteligência artificial. Obviamente. Oh, que surpresa! Viu? Zero novidades até aqui. Mas isso é realmente uma realidade. Pô, hoje eu não uso o Google, eu uso o ChatGPT. Pô, é um botãozinho ali, é muito mais legal perguntar, até legal perguntar para ele. O que para mim é muito legal é que ele é conversacional. É isso. Eu vou refinando o que eu quero saber. É isso. E eu acho que isso pra tudo funciona, até pra avaliação de dados. Pô, eu tava nos Estados Unidos esses dias, eu queria comprar um dispositivo lá pra botar na televisão e tal. Eu nem conhecia o dispositivo, eu sabia que eu queria ele. Porque eu já tinha ouvido falar que era legal. Eu joguei lá e mandei ele pesquisar na internet inteira. Ele procurou em 69 sites pra me dar uma resposta de qual era o melhor. E eu comprei e realmente era o melhor. Entendeu? Então isso é muito legal, essa facilidade dele buscar informação e não te dar um resultado genérico. Então isso é a primeira coisa, mas eu não vou entrar muito em detalhe porque todo mundo já sabe. Todo mundo já falou sobre. Já sabe. Mas acho que o grande lance é as pessoas tratarem o negócio como empresa, primeira coisa, e pensar no longo prazo. Porque o digital, de forma geral, ainda ele tá muito virado pro curto prazo, pro dinheiro rápido, fácil, vou comprar um carro, vou viajar o mundo e vou postar nos stories. Acho que tá muito padrão isso, mas é algo que tá ficando pra trás. Não é sustentável no longo prazo, né? Não é sustentável. Eu produzi conteúdo durante muitos anos e hoje eu prezo por não me expor. Hoje uma coisa que eu não gosto mais, e quem me acompanha no Instagram sabe que o que eu menos falo é números. Por quê? Porque eu não quero ser esse exemplo de pessoas que traz as pessoas digital pelo número. Eu quero que as pessoas entrem aqui para construir negócios, para elas terem longo prazo, para elas terem... Obviamente, o retorno financeiro no digital é muito maior. Pô, a gente tá falando que no físico um negócio muito bom, a gente tem 10% de margem líquida no final. No digital, tu vai ter no mínimo 40%, 50%. Absurdo, é absurdo. Às vezes a gente acha ruim. Faturamos 600 e gastou 300. Nossa, que ruim. Peraí, gente. Olha ao redor. Qualquer negócio de varejo, muito menos, entendeu? 5% é pra comemorar. Então, as pessoas pensarem em pé no chão. Isso é uma coisa que tá muito legal. Eu tô olhando muito pra fora do digital. Como negócio e com pessoas também. Cara, as pessoas de fora do digital, primeiro que elas querem entrar aqui, elas só precisam de uma oportunidade. E às vezes essa pessoa trazer uma referência do que funciona lá fora é muito legal, porque o digital a gente vive uma bolha completamente diferente. Então essa pessoa de fora, ela tem experiências às vezes muito mais sérias, que o digital tem muito essa brincadeira, é muito mais solto. Isso é bom, só que o outro lado é ruim também. Então o comprometimento aqui ele tem que ser maior às vezes, porque o negócio roda 24 horas por dia. Subir uma campanha, não tem um minuto que não tá gastando lá. Então tu precisa estar acompanhando e ter esse comprometimento é difícil ter hoje. Então, tu construir uma base sólida como negócio é muito importante. E isso tá cada vez mais agressivo. Pô, quantas pessoas eu vi que faziam um lançamento há 2 anos atrás e hoje eu vejo ninguém mais faz. Porque ou elas não se estruturaram como negócio, ou elas ficaram pulando de galho em galho. E quem pula de galho em galho não chega a lugar nenhum. Porque no começo, antes era drop, fazer drop. Aí depois vamos pro PLR. Depois vamos pro lançamento de novo. Aí agora é oferta direta. Agora é funil de webinar. Eu sei que, cara... Isso tem que entender que são só estratégias de venda. Só que, pô, antes de entrar dentro de qualquer uma dessas ondas, o que faz sentido com o teu negócio? Pô, tu pode pivotar o teu negócio para um do fluxo. Só que toda vez que aparecer uma nova onda que tu querer surfar, tu não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro, o teu time, todo ano, tu inventa uma coisa diferente, tu pivota todo mundo. Então, pô, eu faço desde que eu comecei no digital, no lançamento, porque eu fazia tráfego para negócio local no começo. Depois mudei pro lançamento. Eu sempre fiz focado em lançamentos. Obviamente, hoje eu não faço lançamento. Eu tenho outros funis, eu tenho outras fontes de aquisição, mas eu me posiciono como lançamento. Eu faço isso há quase, 7, 8 anos já? Desde 2017? 7 anos, 7 anos. 8. 7 para 8 anos, entendeu? Então, cara, eu não precisei mudar e eu vejo que esse mercado tá ficando cada vez mais sofisticado. Não funciona mais, não funciona para quem é amador. Se tu tá se profissionalizando cada vez mais e tu conseguir, vamos dizer que tem uma curva de profissionalismo. Se tu conseguir acompanhar dentro do teu negócio essa mesma curva, tu sempre vai funcionar, sempre vai ter resultado, sempre vai ter margem e tu vai continuar tendo lucro. Só que tem que pensar nisso. Pô, eu tô me sofisticando na mesma velocidade ou mais rápido que o mercado. Se tu tá pra trás dele, o número vai despencando. Você vai ficar pra trás. Isso é um sinal. Tu vai ver que tu fazendo a mesma coisa, mas de resultado diminuindo. Pô, peraí, talvez o mercado sofisticou mais que eu. Perfeito. E aí é a hora de buscar, que aí entra o networking, que aí entra treinamentos, que aí entra comprar conhecimento das pessoas certas, objetivamente pro meu negócio. Então, tudo isso se conecta de certa forma. Eu acho que a principal lição que fica aí de tudo que você trouxe pra gente é, se você quer construir um negócio a longo prazo, não trate como um projeto. Se você tratar como um projeto, coloca um prazo final. Perfeito. Se dedica a mudar a chavinha depois de um certo período, né? Tenha princípios e valores e um foco único. Perfeito. Acho que esse é
Acho que tu resumiu Um excelente resumo. Nossa, aqui. fez resumo. E vamos reforçar que quem deixar o melhor comentário vai ter as 2 consultorias e eu tenho certeza que você vai martelar isso. Vou falar o número aqui, eu vou falar o número. A última pessoa que entrou na minha consultoria, ele botava 100 mil reais por lançamento e o teto dele estava em 350. Ele entrou na consultoria pagando no cheque especial do cartão e ele deu um depoimento pra mim recentemente que ele botou 150 mil, se eu não me engano, e faturou 1,5 milhão de reais fora do país. Nossa, o cheque especial tá coberto, então entendeu? aí tá Exatamente. bom. Ele vai olhar esse podcast e vai saber que é ele. Não vou falar não, mas ele vai saber que é ele. Eu fico muito feliz com case assim, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Porque assim, eu gosto de conversar. Uhum. Esse é o meu rolê principal, esse é o meu brilho. Eu gosto de falar muito. Deu pra perceber aqui, né? Eu gosto de falar muito. Então, essa é a consultoria que eu vou dar pro melhor comentário. Vão ser 2 reuniões de 2 horas aí, onde eu vou analisar tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa tá fazendo e pra onde ela quer chegar. Criar um plano de ação. Ela vai executar. Depois de criar um grupo de WhatsApp, ela pode ter acesso a tudo. E depois que ela botar esse plano de ação, a gente senta novamente pra avaliar tudo que deu certo, o que deu errado e criar um plano de futuro pra ela. Não, excelente. Então, eu não daria o mole. Vai comentar. Um comentário criativo aí, por favor. Exatamente. Comentários bonitos e fofos. Comentários bonitos e fofos, mas com conteúdo. Com certeza. É isso. Com certeza. Will, e para quem quiser te acompanhar, quais são suas redes sociais? Onde é que as pessoas podem acompanhar mais dicas de estratégia? No Instagram, @will.arnold. É a única rede social que hoje que eu passo a maior parte do tempo. Foco aí, né? Foco em uma rede. Exatamente. Pô, o meu foco hoje, na verdade, é meu negócio. Ser infoprodutor é, primeiro, quase um hobby e é um parquinho de testes. Aí isso é muito legal. Porque, pô, é muito complicado chegar num especialista grande que tá faturando 3, 4 milhões por lançamento e dizer assim, eu quero testar essa parada totalmente diferente aqui. Primeiro, às vezes pode ser ruim pro branding dele, pode não dar o faturamento que eu espero. Pô, eu tenho meu perfil. Testa no seu. Que quem vai reclamar e que tem a perder sou eu. E se alguém vier com de hate, eu que vou pra cima dessa pessoa. Então não tem um especialista. Então eu testo ali. Muito bom. Quero testar uma coisa nova. A gente fez recentemente. Pô, tem um fluxo aqui que tá legal. Vamos testar no meu. Pô, deu certo. Replicamos os especialistas. Mas aí foi legal. Que nos especialistas maiores, o resultado foi muito forte. Por quê? Porque eu entendi o que não funcionava e o que funcionava no meu. Eu já filtrei isso, eu já adquiri dados, conhecimento e depois eu só repliquei lá. Excelente. Então, se você quiser acompanhar o conteúdo do Will e ainda ficar vendo o que ele tá fazendo de teste, exatamente, vai lá, will.arnold. Isso mesmo. Perfeito, a gente vai deixar aqui na descrição também. Will, foi muito bom o nosso papo. Acho que você trouxe... Já acabou? O tempo passa rápido. Que isso, pessoal da Hotmart. Tem que botar mais tempo esse podcast. Eu vou botar o tempo virado pra você, né? Vocês não estão vendo no enquadramento, mas a gente tem um tempo ali em cima. Exato. E aí eu falei com ele, antes de começar, qual seria o tempo. Ele falou assim, não, vai passar rápido, mas... Preciso de um podcast de 2 horas aqui. Se deixar, tem conteúdo pra 2 horas. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo muito rico nesses 30 minutos, mais ou menos, aqui, mas que com certeza deu muita dica boa pra quem tá começando, especialmente pra quem já tá no negócio e tá precisando dar uma ajustada. Exatamente. Sim. E a grande maior parte das pessoas, né? Com certeza. Com certeza. Muito bom, obrigada por todas as dicas. Tem presentão do Will, então, hein? Não deixem de comentar. E não esqueçam que a gente tá aqui 2 vezes por semana com novas histórias, estratégias, assim, tão incríveis quanto as do Will. Até mais!